No penúltimo episódio da série Jornada do Autismo, hoje nós vamos falar de direitos. Alguns são básicos: saúde, educação, atendimento preferencial. Mas outros são pouco cobrados ou desconhecidos. Por exemplo, jornada de trabalho reduzida para um dos pais poder acompanhar o filho nas terapias. Sabia disso? São muitas as lutas das famílias para garantir o que a lei já prevê. A reportagem é de Gabriel Rodrigues. Comprar um carro, ir e vir de ônibus pela cidade, viajar de avião. Talvez você não saiba e ainda nem entenda o porquê, mas parte da população tem direito a alguns benefícios em relação a isso. E é a mesma parte da população que também tem prevista em lei a garantia à educação inclusiva e ao atendimento médico especializado e prioritário. Mas se está difícil acessar o básico, imagina conquistar tudo que é possível para melhorar a qualidade de vida. É a jornada das famílias de pessoas com diagnóstico de transtorno do espectro autista, em busca dos próprios direitos, que vamos conhecer hoje. Beco da pizza. Percebeu, né? O Marcos está interessado no lanche. Oi. Não disfarça não que hoje a gente vai descobrir tudo sobre a sua vida, hein? Com a ajuda da mamãe Andressa e do papai Vitor. Normalmente a gente acorda por volta de 6 e pouquinho, eu levo as crianças na escola de manhã de carro, aí infelizmente ela não tem carteira, ela tem que subir para pegar as crianças porque eu trabalho como piloto autônomo. Ele chega da aula, come muito biscoito, automático, biscoito, aí a minha esposa começa a fazer comida e ele já... Antes de ficar pronto, ele já fica desesperado. Ele gosta de comer arroz, ele gosta de comer o arroz assim, refogado. Quando tá fazendo um arroz, ele já gosta de comer. Foi só falar que ele correu em busca de um golinho de café. Agora, assim como ele tem que se alimentar, precisa também das muitas terapias que você já entendeu, que são fundamentais para a evolução e manutenção da qualidade de vida de uma pessoa com TEA. A cada 15 dias tem essa terapia que é no bairro Lagoa, que é o encaminhamento, foi o posto de saúde aqui de Serra Verde que deu. É fonoaudiólogo, terapia ocupacional. Só que o chato lá que eu acho assim, eles trocam muito de profissional. Aí quando ele acostuma com o profissional sai. Quando o tratamento gera evolução é bom para os pais também, né? Porque a gente tem, não é fácil ser pai de autista. Essa terapia que nós estamos hoje, tem mais de um mês que não tem a terapia. Voltou, tá voltando hoje. Decidimos acompanhar esse retorno. Mas ele não aconteceu. As terapias do dia foram desmarcadas. No lugar da evolução do tratamento, a família voltou para casa apenas com frustrações. Parece que é incapacidade, né? Eu não conseguir dar o melhor para o meu filho, não poder, né? Não ter condições financeiras para ajudá-lo, né? No desenvolvimento dele. Não é fácil, é frustrante. Eu tenho receio dele ir para o nível 3 por falta das terapias adequadas. Procuramos a Defensoria Pública de Minas Gerais para entender um pouco mais sobre como a legislação brasileira trata desse aspecto. Mas antes, é preciso conhecer um pouco melhor a Lei Brasileira de Inclusão. Então lá vai ter dispositivo falando sobre educação, sobre a saúde, sobre acessibilidade, sobre a inclusão no mercado de trabalho. O Luiz é defensor público e reforça ainda que o acesso à saúde é um direito de todos, mas que no caso dos autistas, a lei é ainda mais específica. A lei exige que você tenha um atendimento de saúde adequado. É o que for adequado, o que o médico, por exemplo, possa prescrever ou o terapeuta possa prescrever. Desafios enfrentados pela Luciana, que é mãe do Miguel e teve que se especializar na área para dar sequência ao tratamento do filho, justamente pela dificuldade de acesso que teve. E ela faz um alerta importante. O CERSAM, ele atende crianças até 18 anos e lá os meninos conseguem ter esse acompanhamento. E a partir dos 18 anos, quando é a fase adulta, tem o CERSAM. Não é de garantia você ter o plano de saúde para que você possa ter. Nós temos um plano, igual eu tenho um plano para ele, mas é um plano só ambulatorial, né, que eu consigo fazer os exames. Mesma preocupação da Renata, mãe do Matheus, de 18 anos. Ele fazia a terapia pelo SUS, por equipe complementar, a TO e fono, e tinha um psiquiatra. Até os 17 anos eles são acompanhados por essa equipe. Depois não é mais. Aí você tem que se virar, tipo assim, aí você tem que arrumar
já está sem psiquiatra, né? Ou você arruma um psiquiatra particular. Bom, a maioria da realidade é essa. A lei não faz distinção em idade. Né? O acesso à saúde é o acesso ao longo de toda a vida. O que eu verifico na prática, o que acontece, é que você tem mais centros especializados para criança e adolescente. E após os 18 anos ele vai para o quê? Para o hospital comum, o regional, o hospital local comum, a unidade básica de saúde do SUS. E não apenas isso, é que não conseguir laudos de especialistas faz com que a pessoa com TEA perca ainda outros direitos. Vamos conhecer alguns deles? Tem a questão da locomoção, né, do desconto, do passe livre para pessoa com deficiência no transporte municipal. Com relação às companhias aéreas, a gente tem a possibilidade do acompanhante da pessoa com deficiência de receber um desconto de até 80% no valor das passagens para acompanhar a pessoa com deficiência. A questão da tributária também é importante, foi colocada a aquisição de veículos, tem um desconto de imposto na aquisição de veículos até um determinado valor. Nós temos a possibilidade de isenção de IPVA também desse veículo ligado à pessoa com deficiência. Então, basicamente, a gente tem algumas questões tributárias que se justifica exatamente por esse gasto elevado que se tem com a pessoa com deficiência. Mas para conseguir isso, é preciso que os laudos venham do Sistema Único de Saúde. E se conseguir marcar as consultas já é difícil, ter o laudo é quase impossível. Hoje é assim na Secretaria Estadual de Fazenda para a questão do IPVA. Eles exigem que seja por 2 especialistas do SUS, um psiquiatra ou um neuro, e por mais psicólogos do SUS. Como é que você faz? Você precisa do laudo pelo SUS, mas você não consegue acesso ao médico e não pode ter o argumento de isso é para segurança, de não se conceder descontos indevidos. Isso não é um argumento viável, porque na verdade você deixa de ter acesso a direitos. No quesito direitos à educação é tudo muito semelhante. E vamos entender isso com a ajuda da Radassa, mais conhecida como Rendença. A menina artista, super descolada, ainda é autora de um livro infantil. Eu fiz um livro de bichinho. Mas para que ela conquistasse tanto, a mãe precisou batalhar e muito para que alguns direitos fossem assegurados, como a jornada de trabalho reduzida para que ela pudesse levar a filha para as terapias. Eu consegui, com muita luta, a redução de horas, um dia para ficar em casa para acompanhar ela na terapia. Hoje ela tem, a psicóloga, chega em casa, vai para a aula de reforço de matemática, da aula de reforço ela vai para a aula de bateria. Como é que eu vou encaixar uma psicopedagoga aí para ela? Fica pesado. Inclusão não é só você pegar um menino em sala de aula e colocar uma monitora, uma professora de apoio ali. Porque se você não dá suporte para a família, como é que essa mãe vai comer? Como é que essa mãe vai buscar uma terapia se ela não consegue pelo SUS? Como é que essa mãe vai apoiar essa criança? Empatia. Se essa palavra tão clichê tivesse sido colocada em prática, talvez cenas como essas não seriam registradas. A Amanda é mãe do Miguel e viu o filho autista de 9 anos viver o impensável dentro do lugar onde ele deveria aprender e ser cuidado. A escola. As imagens gravadas pelo pai dele mostram o menino no pátio, sozinho num canto, sem a presença do profissional de apoio. Não tem nenhum cabimento de deixar o menino aqui, ó. Só fica aqui, ó. Em seguida, o pai vai até a sala de aula e mostra os coleguinhas do filho lá dentro, estudando. Todas as crianças na sala de aula, ó. Olha lá, você viu onde que o Miguel tava? Nem a hora do recreio. Ó, tô indo buscar ele. Ó. Que pouca vergonha. Ao ver a cena, a mãe do Miguel ficou revoltada. Eu me senti muito mal. Eu senti assim, muito triste de ver que ele estava ali tão desprotegido, tão vulnerável. A situação trouxe impactos negativos para toda a família, mas principalmente para o Miguel. Ele não conseguiu retornar mais para a escola. A gente está tratando, ele está fazendo até um acompanhamento mais rigoroso com a psiquiatra, que ele já estava numa fase que ele ia na psiquiatra de 4 em 4 meses, agora ele vai mensal. A gente quer que o Miguel se desenvolva, que ele tenha uma independência, e a gente precisava da escola para isso. O caso foi denunciado ao Ministério Público, mas foi arquivado por falta de provas. O Miguel não fala e eles nos calaram.
A saída foi mudar o Miguel de escola e olha a felicidade dele com isso. Mas o que diz a lei sobre a função do profissional de apoio? Esse professor de educação especial ele vai atuar de forma pedagógica ali, subsidiária ao professor regente, mas não se colocando ao lugar dele. Às vezes tem um professor de apoio, o que ele faz? Ele vira professor daquele aluno. E aí o que acontece? Há uma exclusão danada, não é inclusão. Para denunciar situações onde a lei não é cumprida, é possível acionar as polícias militar ou civil e ainda levar o caso à justiça. Mas a Lei Brasileira de Inclusão coloca a Defensoria Pública e o Ministério Público como canais principais para que haja uma maior rapidez na busca pelo resultado esperado. E a longo prazo, muitas medidas preventivas também estão sendo tomadas. A gente tem um projeto que veio da Defensoria, que é o projeto Inclusão Verde Mundo, que é exatamente a ideia de assegurar esses direitos de forma ampla, sem a necessidade do processo judicial o tempo inteiro. Então, por exemplo, teve uma negativa de atendimento de saúde ou de educação, a gente poder estar lá com as famílias no exato momento que isso acontecer. O agente público não tem que esperar que essa demanda chegue nele de forma judicial para acionar a justiça, não. Ele tem que ir aonde as pessoas estão. Aos poucos, de forma conjunta, a gente vai mudando o mundo. O peso maior do autismo não é o autismo. É a luta pelo direito de tratar o seu filho, de ter uma educação eficiente para o seu filho, de ter o respeito da sociedade para o seu filho. Eu acho que é só uma dificuldade, que tem só algumas dificuldades, né? Não é nada demais, não impede a gente fazer nada. Só tem algumas dificuldades, algumas coisas, tipo... A gente também, as pessoas precisam aprender a respeitar a gente. E a gente tem que ter ajuda mais nas escolas, né? Só isso, mas não é nada demais. O futuro da Rendença e a vida adulta de outros autistas você vê na semana que vem, no último episódio da nossa jornada, que vai te mostrar também que quando teoria e prática se encontram, o impossível se torna real. Muitos os direitos previstos em lei, mas que precisam ser cumpridos. Se está só escrito na lei, não vai adiantar se eles não forem cumpridos. Então, a importância dessa reportagem de hoje, da série Jornada do Autismo, é que mostra quais são esses direitos. Muitas pessoas nem sabem dos direitos, mas eles estão previstos em lei e precisam ser cumpridos. Semana que vem tem o último episódio dessa bela série.